Bom dia, queridos amigos, irmãos em Cristo. Que o nosso Mestre querido esteja aqui conosco, nos envolvendo em suas vibrações de amor e de paz, para que todos nós possamos sentir verdadeiramente que amar vale a pena. Inicialmente, gostaria de agradecer imensamente, na pessoa do querido amigo Fabiano, pelo convite que nos foi formulado para estarmos aqui nesta manhã, junto a tantos corações queridos, para que possamos falar de Jesus, para que possamos falar do amor. Então, minha gratidão por essa oportunidade, minha gratidão por estar novamente em Vitória. Tanto tempo eu aqui estive, mas a trabalho, no lado profissional. Que bom poder voltar a essa cidade e me sentir tão carinhosamente acolhida, não apenas por todos que estão à frente da organização deste evento, mas por vocês, queridos amigos, que eu já tive o carinho e a honra de abraçar com muita alegria alguns de vocês. E que alegria imensa podermos falar sobre a importância das leis morais na sociedade contemporânea. Porque Jesus, quando esteve conosco, lá no Sermão da Montanha, o seu primeiro sermão público, ali ele nos disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas eu vim cumprir. Jesus, quando ele se colocou diante dessa mensagem para todos nós, ele veio nos mostrar do seu comprometimento com a lei de Deus, com a lei, com a verdade. Não apenas demonstrar o seu comprometimento com a lei, mas nos ensinar uma nova forma de vivenciarmos a lei divina. Naquele momento ele veio então nos dar a orientação para que nós pudéssemos saber nos conduzir durante a nossa vida. E quão importante é nós lembrarmos do nosso Mestre. Na nossa sociedade de hoje, como muito bem lembrado pelo Rossandro, uma sociedade de um tempo de transição, onde todas as dificuldades, onde todos os desafios, onde todas as dores são superlativas, mas que nós possamos lembrar também que mesmo e principalmente nesses momentos mais desafiadores, é quando o nosso Mestre querido mais está ao nosso lado, nos apoiando, nos fortalecendo e nos amparando. E o meu propósito aqui hoje é que nós possamos sair daqui renovados com Jesus, para que nós possamos senti-lo em todos os momentos do nosso dia e das nossas vidas. Porque lá fora, quando o nosso espírito está diante dos enfrentamentos, e nós vamos refletir um pouquinho diante das leis morais, que nós possamos lembrar dele, que nós possamos lembrar dos momentos que nós aqui estivermos nos renovando, nos retemperando, que esses momentos aqui possam ser para nós como naqueles momentos, num oásis, quando o viajor cansado, após horas e horas de caminhada no deserto, ele chega no oásis e ali ele tem o retempero do seu corpo. E nós aqui temos o refrigério das nossas almas, para que ao sairmos daqui nós nos sintamos fortalecidos para os embates da vida, para o que a vida nos pede todos os dias. Então ele disse: eu não vim destruir a lei, não.
eu vim cumpri-la, mas eu vou te ajudar e eu vou te ensinar a cumprir a lei de Deus com integridade, com verdade e com propósito. E as leis morais ensinadas e trazidas pela doutrina espírita, na verdade, o que elas são, senão a lei de Deus? Quando nós estamos então ali tendo a oportunidade de, na terceira parte do Livro dos Espíritos, conhecer as leis morais, ali nos diz que a lei de Deus é a lei natural. E essa lei natural, ela é dividida, ela comporta ali as leis físicas, que são o objeto de estudo da ciência humana, porque retrata, estuda, examina a matéria. E nós temos as leis morais, que tratam então da relação do homem para consigo, para com o próximo, para com Deus. Permitem ao homem então, a partir daquelas leis morais, identificarem o bem e o mal. E com isso, saberem como melhor proceder na vida. E as leis morais, elas foram didaticamente divididas em 10 leis. Kardec, então, nos traz essa divisão, não como sendo algo estanque, separado, ininterrupto, ou, com interrupção entre uma lei e outra. Não. Na verdade, todas elas são uma só. Todas elas são a lei de Deus. Nós temos a oportunidade de, através dessa orientação didática, entendermos melhor um pouquinho cada uma delas, mas certamente nós devemos vê-las como um todo. E é esse raciocínio que nós vamos tentar trabalhar aqui com vocês. Percebermos que estão todas elas conectadas e todas elas resumidas no amor que deve pautar as nossas vidas, porque todas elas, na verdade, vão nos ajudar a vivermos melhor conosco, com o próximo e com Deus. Então, essas 10 leis morais, por onde começamos? Pela lei de adoração. A doutrina espírita, então, ela vai nos ensinar a buscarmos essa conexão íntima, verdadeira, com o Pai. Só que nós, como somos ainda muito literais, muito materializados e imperfeitos, entendemos que essa lei de adoração, onde eu posso ali agradecer, louvar ou pedir, se dá naquele momento onde eu ali me concentro para uma oração, que pode ser a hora que eu acordo, quando eu estou numa casa espírita, num templo, à noite. Mas nós estamos a falar sobre as leis morais na sociedade contemporânea. E nós precisamos ir além dessa análise muitas vezes restrita, que nos afasta de Jesus e do Pai. Porque a lei de adoração, que nos fala da conexão com o Pai, ela deve sim ser exercida em todos os momentos, onde quer que eu esteja, ao respirar e ao me movimentar. Quando eu estou diante das minhas atividades, quando eu as exerço com amor, verdade, nós estamos ali no momento de conexão com o Pai. Quando nós temos a honra de ouvirmos a Cacá, com a sua beleza, com a sua leveza, com o seu talento, com a sua musicalidade, com entrega, nós estamos em conexão com o Pai. Quando nós aqui estamos reunidos, irmanados, com esse sentimento de alegria, quando nós olhamos nos olhos dos nossos irmãos e sentimos neles a alegria, o sentimento sincero, nós estamos em conexão com o Pai. Quando nós estamos na nossa família, muito bem colocado também, ali num almoço fraterno,
colocando todo o amor, tudo o que eu tenho de melhor, eu estou em conexão com Deus. E aí vem a nossa pergunta: durante o meu dia, durante a minha vida, o quanto eu penso no Pai, naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, ou na forma que eu ajo? Eu sinto Deus, eu sinto Jesus, Ele está em mim nesse exato momento? Nós trouxemos uma imagem, eu não sei se está sendo disponibilizada para vocês, mas uma imagem onde nós, sim, ela está ali. Jesus, nosso mestre. Eu pediria, se possível, que durante a nossa singela fala pudesse a imagem de vez em quando passar. Eu a trouxe com dois objetivos. O primeiro, para que nós pudéssemos ali nos perceber. Somos ainda crianças espirituais. Somos adultos na matéria, mas diante do nosso mestre querido, somos ainda tão pequeninos e precisamos dele ali, cuidando de nós, nos orientando. Ele é o nosso mestre. Nós precisamos ter a consciência de que na nossa infância espiritual ainda, se nós nos distanciarmos dele, nós iremos falir. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém, é Ele que nos fortalece. E Ele está aí, aqui, sempre conosco, nos orientando e nos conduzindo. Mas essa imagem também nos reflete a necessidade de nós, na nossa sociedade contemporânea, nós lembrarmos que nós não estamos aqui única e exclusivamente para a nossa própria evolução, porque nós temos uma responsabilidade para com aqueles que estão sob as nossas supervisões, para que as nossas crianças, para que os nossos pequeninos, para que eles possam sempre conhecer Jesus. A nossa sociedade ainda está, nós sabemos, em época de transição, é um desafio maior. Muitos espíritos que estavam retidos nas regiões espirituais de sofrimento e dor, tiveram a oportunidade de reencarnarem como uma última oportunidade para despertarem para o amor. E a convivência com esses espíritos ainda mais voltados para o mal é um grande desafio. E nossos filhos hoje sofrem muito com essa divergência de espíritos. Mas quando eles crescem conhecendo Jesus, nós sabemos que eles vão estar psicologicamente e espiritualmente preparados para um mundo de transição. Porque Jesus é e sempre será a melhor profilaxia contra o suicídio, contra o aborto e contra as drogas. Então, quando nós buscamos Jesus em tudo o que nós fazemos e buscamos essa conexão, nós conseguimos viver melhor. É desafiador? Sim, é desafiador. Mas que nós possamos, ao acordar, sairmos das nossas casas com o propósito de sairmos e de levarmos Jesus ao nosso lado. Porque se nós estivermos conscientes, não será tão difícil como tem parecido para nós. Estamos muito ainda absorvidos no mundo. E quando eu digo absorvidos no mundo, eu quero dizer também, muitas vezes, no trabalho intelectual. Nós, da doutrina espírita, pensamos muito, refletimos muito, trabalhamos excessivamente a nossa razão, e isso não está errado, porque nós sabemos que precisamos evoluir emocionalmente e intelectualmente também. Mas o quanto eu tenho dado de mim para o crescimento moral, para o sentir, o que nós estamos, na minha
avaliação que eu posso estar completamente errada, mas eu sinto, nós conhecemos Jesus, nós meditamos em Jesus, mas nós sentimos Jesus? Nós vivemos Jesus? Ele precisa ser mais sentido e vivido. Jesus nos deu exemplo. Quando nós estamos agora adentrando aqui na lei do trabalho, Jesus, durante a sua estada na terra, nos deu o maior exemplo de trabalho. Não apenas no seu trabalho junto a seu pai, na condição de carpinteiro, mas a sua vida foi inteiramente de trabalho por nós. Ele disse, quando foi questionado ao curar alguém, um sofredor no dia de sábado, e foi questionado pelos fariseus e saduceus, os sacerdotes, ele disse: o meu pai nunca parou de trabalhar. O meu pai trabalha até hoje e eu também. Mas nós precisamos entender hoje, não apenas, e a nossa fala vai ser sempre nessa condução. Nós estamos focados muito no trabalho, mas no trabalho ainda material. No trabalho, todas as formas de trabalho são úteis, são louváveis, são necessárias, porque o trabalho estimula a nossa inteligência e nos favorece o progresso. Mas nós precisamos refletir hoje, nesse momento, em época em que nós estamos aqui sendo analisados e preparados para permanecermos no mundo regenerado e podermos auxiliar o Mestre na divulgação da moral e do amor, precisamos pensar: será que eu estou equilibrando adequadamente o trabalho material e o trabalho espiritual? E quando eu digo trabalho espiritual, eu não estou me referindo única e exclusivamente ao trabalho dedicado ao voluntariado, que é lindo, necessário. Mas eu pergunto: o trabalho é o nosso objetivo de vida? Nós reencarnamos com a finalidade de trabalhar? Ou nós reencarnamos com a finalidade de evoluirmos e de nos melhorarmos como seres humanos? O trabalho, ele é necessário, mas ele é um instrumento para que eu possa ser melhor como pessoa. E eu pergunto a todos nós, no meu trabalho, no âmbito profissional, no meu trabalho junto ao voluntariado, o quanto eu vivencio e aplico Jesus? Porque o trabalho é um instrumento para que eu possa ser melhor e para que eu possa ajudar o outro a ser melhor. O quanto você consegue ali dar de si, com toda a sua entrega, com todo o seu amor. As pessoas, ao olharem para nós, conseguem perceber Jesus ali? Sentindo Jesus no trabalho, naquilo que eu falo, na forma como eu lido com as pessoas? Será que nós estamos ali de uma forma maquinal, automática, única e exclusivamente cumprindo um dever? Nós sabemos que o dever precede a espontaneidade, nós sabemos disso, mas percebam que nós precisamos refletir sobre isso, para saber o quanto eu mudei, o quanto eu estou melhor, o quanto eu consigo trabalhar-me, modificar-me, para que eu possa alcançar a minha melhor versão, para que nós possamos ser tudo que Deus, tudo que Jesus espera de nós nessa existência. O trabalho íntimo e pessoal de renovação. É sobre essa reflexão que eu gostaria de tocar na lei do trabalho. E quando nós, então, adentrando numa outra lei, percebam que todas estão conectadas, falando da lei de reprodução, como não refletirmos sobre a continuidade da espécie, a responsabilidade dos pais
das famílias, diante daqueles que nós optamos ou não, de forma voluntária ou não, mas nós trazemos ao mundo? Como é que nós estamos nos portando? Que tipo de atitude nós estamos orientando e passando e vivenciando em nossas vidas? Será que no que concerne a formação das famílias, nós estamos buscando realmente, com responsabilidade, um adequado planejamento familiar, individual? A sociedade atual, que é a mais desafiadora, ela nos oferta a liberdade. Agora tudo nós podemos, agora tudo nós devemos. É liberdade. E essa liberdade vem quase sempre nos tirando a responsabilidade das escolhas mais adequadas. E quantas crianças, quantos espíritos estão sendo trazidos ao mundo de uma forma irresponsável, para serem não amados, orientados e conduzidos, mas para serem muitas das vezes criados por outros, criados pelo Google, criados pela escola. Mas o quanto nós, na condição de pais, nós verdadeiramente conversamos com os nossos filhos. O quanto nós, na condição de pais, verdadeiramente, muitos falam com seus filhos, mas não conversam com seus filhos. Porque estão tão absorvidos na lei do trabalho? Porque muitas vezes não querem, ou pelo menos não refletem tanto sobre isso, não querem perder seu tempo ali. Muitas vezes naquela conversa que, na opinião deles, não os leva aos seus objetivos de vida e objetivos materiais. Nós estamos aqui diante das leis morais para que nós possamos buscar um equilíbrio entre todas elas. De que adianta, por exemplo, eu me dedicar 100% para o voluntariado espírita, se eu, como mãe, eu estou a falhar com a minha família? Se não fosse para eu ter família, eu tinha vindo para não construir família, e todo o meu tempo seria dedicado àquela atividade. Mas se eu tenho família, se eu tenho filhos, se eu sou jovem, se eu estou solteiro, eu preciso também equilibrar-me e atuar em equilíbrio com tudo aquilo que me cerca. Hoje, diante da lei de reprodução, nós vemos e devemos louvar tantas novas formatações de família. Todas elas são benéficas. Se nós estamos a falar ali das famílias monoparentais, ou ainda formada por espíritos do mesmo sexo, ou ainda de mães adotivas, ou ainda através da fertilização, de reprodução assistida, todas elas devem ser aplaudidas, porque o mais importante é exatamente eu estar ali com amor, respeito e responsabilidade diante das minhas escolhas, porque não é o rótulo, mas é o amor, é a entrega, é a responsabilidade, é fazer com que todos aqueles que ao meu lado estiverem, cresçam e se sintam seres humanos melhores. Essa é a nossa responsabilidade diante da vida. É através desse procedimento que nós trabalhamos também a lei de conservação. A lei de conservação vem nos dizer que nós devemos trabalhar pela conservação do nosso corpo, pela conservação de todos os seres vivos, pela conservação do planeta. E nós estamos, então, a partir desse processo, adotando todas as medidas para que os seres vivos e todos eles se mantenham conservados. E aqui vamos mais além, sair do óbvio
A lei de conservação trabalha essencialmente a vida física e também, claro, o nosso planeta. E a lei de conservação da alma? Quantas vezes, através das nossas palavras, nós destruímos o nosso irmão, o nosso filho, o nosso marido, um amigo? Estamos ali conservando a vida física e a vida emocional. Quantos sonhos, quantos corações nós destruímos a partir das nossas palavras duras para com os nossos irmãos. Nos preocupamos muito com o que está fora, com o exterior, com a matéria. Será que nós temos trabalhado para conservar, para melhorar, para progredir o nosso espírito? Claro que nós devemos trabalhar pela conservação do mundo, trabalhar pelo meio ambiente, trabalhar contra toda e qualquer forma de agressão à vida. Claro que sim. Mas o que eu coloco aqui é que nós estamos sendo chamados para ir além. Para que nós possamos, na verdade, em tudo, e principalmente naquilo que é relacionado ao espírito, nós possamos trabalhar pela conservação, pelo equilíbrio, pela elevação dos seres. A transformação, ela é necessária. A destruição, ela é necessária, mas a destruição do homem velho, a destruição da dificuldade de amar, das nossas atitudes ainda impensadas. A lei de destruição, ela impera ainda, é necessária ainda na nossa vida? Nós sabemos que existem os flagelos destruidores, existem aqueles que são necessários, causados, trazidos por uma necessidade da humanidade, como os fenômenos naturais, e nós tivemos, enfim, o episódio que tocou a todos nós do Rio Grande do Sul, um flagelo considerado necessário pelo Pai. E temos os flagelos que são abusivos, causados pelo homem e desnecessários, mas que também, no fim das contas, trazem algo de bom no fim. E aí, refletindo sobre a lei de destruição, para que mesmo ela serve? Para acelerar o progresso da humanidade, porque a lei de destruição está lá no livro dos Espíritos, faz a humanidade progredir em poucos anos, o que ela demoraria séculos para fazê-la. E por quê? Porque a lei de destruição faz nascer no coração do homem a caridade, a necessidade, o desejo sincero de ajudar e de sermos úteis. O nosso coração absorvido em nós, no egoísmo, para um pouquinho de olhar para si e olha para o próximo. E ali começa a nascer em nosso coração o amor. E qual é mesmo o objetivo da nossa existência? O progresso, o melhoramento. Então a lei de destruição, ela vem nos auxiliar para que possamos destruir essencialmente o homem velho, transformando-nos no homem novo, que nos aproxima de Deus e nos faz sentir verdadeiramente o amor. Vejam, ainda aproveitando o exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo que os nossos corações se penalizaram tanto, que coisa linda foi ver todo o Brasil, todos nós, irmanados e unidos em ajudá-los. Quantos e quantos corações buscaram ali doar o que podiam para que aquelas famílias pudessem ter o que comer, o que vestir. Percebam que coisa linda que partiu, que foi desencadeado
a partir da lei de destruição. Infelizmente, esses episódios tão encantadores e que nos tocam o coração, nem todas as pessoas que deles participam naquele momento conseguem dar continuidade a essa postura de cuidado, de preocupação com o próximo. Mas naquele momento conseguiu, e a partir dali, Deus, Jesus, o nosso Mestre, espera que nós possamos assim continuar, nos desprendendo do apego da matéria e trabalhando, sim, o desapego e a harmonia do nosso espírito. Quando nós estamos ainda abordando a lei de sociedade, como precisamos dela? Porque nós não podemos vivermos como ermitões, isolados do mundo, absorvidos em nós mesmos. E a lei de sociedade nos diz que é através do outro, com o convívio com o outro, que nós podemos aparar as nossas arestas e podemos nos elevar. Mas não é fácil, com certeza é desafiador, porque nós somos personalidades diferentes, nós somos diferentes e ainda bem que nós somos diferentes, porque como nós podemos aprender com a diversidade, mas ainda somos tão orgulhosos e temos tantas dificuldades de respeitar, de apreciar e de lidar com aqueles que não pensam como eu. Como nós temos ainda tantas discriminações na nossa sociedade, seja de qualquer ramo político, sexual, de gênero e religioso, enfim, nós ainda rotulamos: quem pensa como eu penso está certo, quem não pensa está errado. E como nós aprendemos com a diversidade, como nós aqui nesse evento aprendemos, cada um que aqui chega expõe a sua ideia de uma forma diferente, com a sua forma, com o seu conhecimento, com as suas peculiaridades. E como é bom termos a oportunidade de, através dessa diversidade, de várias formas, ouvirmos falar de Jesus. Porque se eu não me identifico com uma, eu me identifico com outra. O importante é que nós tenhamos a condição e a oportunidade de aprendermos. E como é bom aprender com o outro, reconhecer que o outro tem muito a me ensinar também. Mas para isso precisamos da humildade que ainda nos falta. Nós, é como nós dissemos, nós sabemos demais, nós refletimos e pensamos demais, nós sabemos o Evangelho, nós sabemos as palavras de Jesus, nós sabemos a codificação na ponta da língua, mas o quanto ela tem servido para me transformar, o quanto ela tem servido verdadeiramente para me evangelizar. O Evangelho não é para ser aplicado ao outro, o Evangelho é para ser aplicado a mim. E falando da lei de sociedade, eu gostaria de lembrar uma passagem que está no livro Paulo e Estevão, que nós sabemos, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Tem uma parte da obra que me tocou profundamente e que eu peço a permissão de fazer referência aqui com vocês. Quando Paulo de Tarso, ainda Saulo de Tarso, se modifica após a visão que teve na estrada de Damasco e que ele procura os irmãos do caminho, ali liderados por Simão Pedro, ele foi recebido,
embora no primeiro momento com desconfianças naturais, após ter sido responsável pelo apedrejamento do primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Mas enfim, depois que ele vence esse receio natural dos irmãos do caminho, ele lá é recebido com muito carinho. E num determinado momento ele estava muito enfraquecido. Depois que ele se refez, se recuperou um pouco fisicamente, ele foi ouvir as pregações da Casa do Caminho. E ali quem estava fazendo a pregação naquele momento era o apóstolo Tiago. E ele percebeu, meus amores, que ele se via, ele sentia-se como se ele estivesse na sinagoga. Tiago ali falava ainda daquelas leis, daquela forma rigorosa da lei judaica. Estava ali naquele processo falando de todas aquelas normas e regras que o judaísmo impunha à sociedade da época, e ele sentia falta de algo. Ele sentia falta de Jesus. Ele sentia falta daquela emoção de fraternidade, de liberdade e de amor. Ele sentia falta de sentir Jesus ali nas palavras de Tiago. E ele naquele momento, ele percebeu como Estevão faz falta. Porque ele ali, quando esteve a primeira vez, ouviu Estevão. E ali, tantos sofredores, doentes, aleijados, macerados da carne e do espírito, encontravam nas palavras de Estevão o consolo para as suas almas, o refrigério para as suas dores. Ali, ele ouvia e sentia Jesus presente. E ele disse: como faz falta Estevão, porque cadê, onde está aquela energia de amor que envolve a humanidade? Ele sentiu falta disso. E nós, será que nós também não sentimos falta disso? Será que nós também não deixamos que o mundo, as necessidades, o peso dessa carne nos segue um pouco para o que nós temos feito? O nosso propósito é vivermos em sociedade, é verdadeiramente lembrarmos que somos iguais, somos irmãos uns dos outros, lei de igualdade. Nós aqui não estamos para apontarmos os dedos, o dedo para ninguém, mas estamos aqui para dizer: tu és meu irmão, e o que eu puder fazer para que tu possas ficar bem, eu o farei, porque nós jamais seremos verdadeiramente felizes quando um dos nossos irmãos chorar, quando uma lágrima ainda se derramar sobre o planeta Terra. O meu propósito não é condenar, o meu propósito é levantar, é amparar, é auxiliar. Com o pouco que eu tenho, eu já posso ajudar. E com aquilo que eu não sei, eu sempre tenho a aprender. Que nós possamos estar com uma mão ao alto, pedindo auxílio e amparo para as nossas fraquezas, fragilidades e imperfeições. Mas que nós estejamos sempre com uma mão também para baixo, resgatando, levantando aqueles que estão numa condição pior que a nossa. Que nós jamais nos esqueçamos, porque aqui estamos. O nosso propósito é evoluirmos, sim, sermos espíritos melhores, mas jamais o faremos sozinhos. Lei de liberdade, somos livres porque podemos ir e vir, nos movimentarmos, mas somos verdadeiramente livres do espírito? Ou será que eu vivo aprisionada, escravizada pelo mundo,
pelas necessidades do mundo. Querem um exemplo? Quais foram os seus pensamentos nos últimos dias? Quais foram as suas preocupações maiores nos últimos dias? Porque aquilo que ocupa a nossa mente, ocupa o nosso coração e se torna o nosso propósito de viver. Nós não estamos aqui para sermos livres. Jesus disse que nós só seríamos verdadeiramente livres quando seguíssemos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é a lei de amor, a vivência da lei de amor. Quando nós verdadeiramente praticamos a lei de Deus, nós não ficamos escravizados à matéria, ao materialismo, às cobranças, ao prazer desenfreado que impera na nossa sociedade. Então percebam que é difícil vivenciar as leis de Deus? Sim. Mas quando nós estamos segurando nas mãos de Deus, com Jesus e tendo e refletindo diariamente sobre o porquê de nós aqui estarmos, não fica tão difícil. Porque talvez nós não saibamos naquele momento de pronto como agir, mas se nós buscarmos através da oração, o amparo e o auxílio da espiritualidade que está sempre ao nosso lado, as respostas virão. Então que nós sejamos livres de espírito, para que verdadeiramente consigamos viver de forma plena, de forma livre e com o Pai. E quando nós adentramos então, e vejam que tudo isso permeia a última e a mais importante lei, a lei de justiça, de amor e de caridade. Justiça é quando nós conseguimos verdadeiramente fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. E nós temos refletido sobre isso, lembrando aqui a última música cantada pela Cacá, que nos fala então do autoconhecimento. Nós temos olhado e refletido para saber se eu fui feliz, tudo bem? Ou se eu naquele dia, de alguma forma, fui injusta com o meu irmão, falei algo que lhe magoou, ou pensei algo que eu não gostaria que pensassem ao meu respeito. Será que eu agi com justiça, como eu gostaria que me fizessem? Será que eu lembrei de amar, que é o laço, o sentimento maior que une toda a humanidade e para o qual nós nascemos, para aprendermos verdadeiramente a amar, e amar no sentido pleno, no amor ágape, como nos dizem os gregos, aquele amor que Jesus nos ensinou. O verdadeiro amor é aquele que você renuncia de bom grado, porque a felicidade do outro é a tua também, o sorriso do outro é o teu também. Então renunciar a ti mesmo pela alegria do outro é maravilhoso, porque todos encontram-se felizes. Será que tudo que eu faço, eu coloco a justiça e eu coloco o amor? E será que eu coloco a caridade, que nada mais é do que a materialização do amor? A lei de caridade, a caridade é o amor em ação que se materializa no bem que nós fazemos ao nosso próximo. Nós estamos então refletindo sobre isso? Quando nós pensamos na lei de justiça, de amor e de caridade, como não pensar em Jesus, onde a vida dele inteira foi a vivência plena dessa lei? Amanhã, quando nós formos falar sobre Jesus, o homem integral, vamos aprofundar todo o amor que ele tem e demonstrou de inúmeras formas para conosco. Mas ele é o exemplo vivo do amor
Ele é o nosso caminho, Ele é de fato a verdade, porque com Ele nós conseguimos ser tudo o que nós nascemos para ser. Quando nós falamos de amar, amar envolve amar também e principalmente aqueles que nos ferem, aqueles que nos desafiam todos os dias com as suas ironias, com as suas agressões. Isso é desafiador, porque nós sabemos amar aqueles que nos são caros, não é desafiador. Isso nós já conseguimos fazer. Nesse ponto nós já conseguimos caminhar. Que coisa boa! Mas é aqueles que todos os dias nos ferem de alguma forma, são os nossos calcanhares de Aquiles. Amar a esses é tão difícil. Perdoá-los, então, desafiador. Mas quando eu paro e penso, por que eu estou aqui mesmo? Eu estou para evoluir. E se eu não conseguir amar esse meu irmão, que ainda precisa ferir para sentir-se vivo, eu não terei condições também de crescer, porque isso me aferra ao mundo e me distancia de Deus. Essa é a reflexão. Puxa vida, então eu vou trabalhar essa mágoa dentro do meu coração, porque eu quero evoluir, eu preciso evoluir. Então, Pai, me ajuda a tirar essa mágoa do meu coração. E lembrando de uma passagem que se encontra no livro Boa Nova, e nós já vamos caminhando para as nossas reflexões finais. Tem uma história, dentre tantas lindas, do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, que é de Joana de Cusa. Joana de Cusa teve ali a oportunidade, a honra de conhecer Jesus. Num primeiro momento foi até ele falar um pouquinho da sua dificuldade de relação para com o seu esposo, ao qual naquele momento não compreendia aquele coração grandioso, humilde, fraterno que tinha ao seu lado. E Jesus aconselhou-a então que ela permanecesse, que ela lutasse, que ela desse o melhor dela para aquela relação. E assim ela fez. Depois seu esposo faleceu, ela tornou-se viúva. Mas enfim, o que aconteceu? Ela era cristã. Ela tinha aprendido com o Pai o valor do amor e de vivenciar o amor em todas as suas formas. Mas ela, lá pela década de 60, da primeira era do cristianismo, ela era uma daquelas que estava ali no circo para ser morta, como tantos cristãos o foram. E ela não estava ali sozinha, estava junto a seu filho. E ali disseram para ela que se ela abjurasse, ela seria poupada daquela morte. Abjurar Jesus. E seu filho ali ao seu lado dizia: abjura, mãe, abjura, faz isso por mim, pelo teu filho, sou eu que te peço. E naquele momento, Joana, naquele momento as primeiras lágrimas caíram dos seus olhos, porque era seu filho que lhe pedia. E nós sabemos o quanto nós, na condição de mãe, tudo fazemos por aqueles a quem amamos. E naquele momento ela disse: cala-te, meu filho, com as lágrimas nos olhos, cala-te, meu filho, porque Jesus era puro e não desdenhou o sofrimento. Saibamos sofrer com dignidade e amor. E então, aqueles que ali estavam para tirar-lhes as vidas, colocou as chamas, porque eles foram queimados. E ali, naquele momento, enquanto as chamas envolviam o seu corpo, ela, em gritos dolorosos, mas silenciosos, ela ali permanecia com os pensamentos no Cristo.
E aí, aquele que ali estava, chegou junto a ela e disse: teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela então, reunindo as últimas forças do seu coração, ela disse: Cristo não me ensinou apenas a morrer, mas também a vos amar. E então ela desfalece, e quem vem ao seu encontro? Jesus. Jesus vem recebê-la e diz: Joana, tem de bom ânimo, eu contigo estou. E Jesus conosco está, meus amores. Nos momentos mais desafiadores das nossas vidas, aqueles testemunhos que tantos desconhecem, mas Jesus conhece. E Ele ali está, nos carregando no colo e dizendo: tem de bom ânimo, eu nunca te abandonei. Saibamos amar, saibamos deixar que Jesus sinta os nossos corações, deixar que Ele nos envolva, deixar que Ele nos plenifique. E é por isso que eu finalizo trazendo uma última reflexão para os nossos corações. Eu deixo para vocês uma poesia. Uma poesia de minha autoria, já que nós estamos falando das leis morais, a poesia se intitula As Leis Morais. E nos diz: em cada alma um código divino, guiando-nos por um caminho cristalino. São faróis na noite escura da existência, conduzindo-nos com amor à consciência. A lei da adoração, respeito ao Criador, a de conservação, amor ao nosso redor. Em cada gesto, em cada respiração, manifesta-se a divina inspiração. Destruição não para aniquilar, para transformar, evoluir e mudar. Reprodução, ciclo da vida sem fim, renovação constante, enfim. Na sociedade, unidos por um laço. Em fraternidade, cada alma em abraço. Na liberdade, o direito de existir sem receio. Na igualdade, o que buscamos com anseio. No trabalho, a mão que nos dignifica. No progresso, a meta que nos edifica. Sem atalhos, sem desvios, sem engano. Na busca pelo nosso ser mais humano. E na mais sublime das leis, no ápice da verdade, trazemos a justiça, o amor e a caridade. É na prática desses preceitos, com fidelidade, que alcançaremos a tão sonhada felicidade. Muito obrigada.